Vamos agora ao item 32 da pauta. 32 da pauta da relatoria do conselheiro Adilson. Foi adiado? Então, item 95. Item 95 da pauta da relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães, processo 972 de 2011, representação por inércia ou por excesso de prazo, em que são requerentes Andréia Parisotto e outros, e requerido o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Lázaro Guimarães, e haverá sustentação oral. Esse processo, eu peço a Vossa Excelência adiamento, ainda que depois de algum tempo, do próximo, porque eu não estou verificando aqui a inserção dentre os processos prontos para relato. Chamamos, então, o seguinte. A ordem de preferência Senhor aqui. presidente, me perdoe, é porque esse processo está ligado a outros, está vinculado a outros. 90, 93, 94, 95, 100 e 105. Então, esses processos, senhor presidente... Nós temos inscrição para sustentação oral em todos? Talvez, senhor presidente, não haja necessidade de sustentação oral, porque o meu voto preliminar, inclusive foi suscitada uma questão de ordem pelo Procurador-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, quanto à prevenção do conselheiro Luiz Moreira, né? É um processo que o conselheiro, que versa sobre a mesma matéria que o conselheiro Luiz Moreira determinou o arquivamento, tendo havido recurso de sua decisão. Entendo que, embora não acolha essa arguição de prevenção, porque o processo já foi decidido pelo relator, não é, ao pronunciar o arquivamento, há ainda, quanto à arguição de prevenção, o processo da relatoria do conselheiro Tito Amaral, que versa sobre esse assunto. Bem, e da leitura atenta das peças desses diversos processos, me pareceu conveniente e plenamente viável a possibilidade da atuação de uma comissão formada por conselheiros, preferencialmente aqueles que conhecem a matéria, porque são relatores desses diversos processos, para que entrem em contato com o Procurador-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, os procuradores de justiça naquele estado e os servidores que estão envolvidos nesse conflito de interesses, para que se encontre uma solução que consiste no encaminhamento à Assembleia Legislativa daquele estado do projeto de lei que organiza o plano de cargos dos servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Portanto, senhor presidente, a minha proposta preliminar é de conversão do julgamento em diligência para que uma comissão deste Conselho, né, realize esse trabalho junto
aos interessados na solução desse problema, para se encontrar, né, se possível, uma solução negociada. E logo, se não for possível isso, nós reincluiremos e pediremos a reinclusão em pauta desses processos no Conselho. Senhor presidente, eu Conselheiro gostaria Moreira. de esclarecer o contexto que envolve essa questão. Este processo se iniciou, ou seja, o pedido elaborado pelos assistentes da Procuradoria para que tivessem a gratificação de assessor de Procuradoria de Justiça, se iniciou com um pedido de providência que teve como relator o eminente conselheiro Aquiles Siquara. Neste pedido de providência, a decisão plenária foi não por uma determinação à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Gaúcho, mas uma recomendação. O Conselho Nacional do Ministério Público, em sua composição plenária, entendeu de não, à época, pelo menos aqui a minha interpretação, de não se substituir ao Ministério Público Gaúcho, em homenagem ao princípio da autonomia administrativa, da presunção de legitimidade do ato administrativo, mas de recomendar ao Ministério Público Gaúcho que adotasse as providências tendentes a minimizar a questão. É certo que há, como bem salientou o eminente conselheiro Lázaro, um problema que precisa ser resolvido, não é? A minha questão é que se compete a este Conselho substituir-se ao administrador do Ministério Público Gaúcho, não é? Sobretudo porque nós não demos uma determinação, nós demos uma recomendação. Em razão disso, eu mesmo recebi alguns dos servidores, assistentes de procuradoria, não é? E, de fato, a situação é comovente, não é? Situação essa que também não é desconhecida pela administração do MP, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ocorre que há entraves. Por exemplo, eu arquivei porque houve a decisão plenária, relatada pelo eminente conselheiro Aquiles Siquara, de que nós apenas recomendássemos, não é? Recomendássemos ao MP Gaúcho providência tal. Não é? Tendo em vista, então, que após essa recomendação, os servidores, não é, os assistentes de procuradoria, entraram com uma ação de preservação da autonomia das decisões do Conselho, não é? Eu entendi, então, que não se tratava de violação a nenhuma decisão do Conselho, porque houve apenas uma recomendação. Nós não podemos, então, substituir a recomendação por uma determinação, sobretudo num voto, por exemplo, ou decisão monocrática. Não é? Porque eu, então, arquivei o processo por entender que não há, do ponto de vista formal, nada a ser feito. Agora, entendo como louvável a sugestão do eminente conselheiro Lázaro, porque possibilita, mais uma vez, né, as partes, né, que, porventura, cheguem a um consenso, se é que nessa questão o consenso é possível. Perfeito. Bom, o Conselho estaria de acordo com a proposta feita pelo conselheiro Lázaro Guimarães? Perfeito. Então, converte-se o julgamento em diligência nos termos do voto do eminente relator. Sim? São os processos, pelo menos os que eu tenho aqui com 90, 93, 90, 94, 95, 100, 105, né? 100 e 105. Comissão. Então, Vossa Excelência sugere à comissão... A sugestão é de que seria com os relatores que estão à frente desses processos, estão dirigindo esses processos, formem essa comissão. Somos eu, o desembargador Luiz Moreira, o desembargador... desculpe. O conselheiro Luiz Moreira, o conselheiro Tito Amaral, somos nós três.
Perfeito. A comissão, então, será constituída pelos relatores de feitos semelhantes aos que acabei de anunciar. Fica, portanto, convertido o julgamento em diligência.